Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso congresso, nosso 5º Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Promoção da Saúde. Bom, eu sou o professor Carlos Ricardo Manique Malfatti, é um enorme prazer estar aqui conduzindo, esta mesa com a honrosa presença dos professores, demais colegas, e participantes desse nobre evento aqui. Inicialmente, cabe falar em relação à nossa temática, de mesa, que tem hoje um tema central, Vale do Genoma e Medicina de Precisão. Para falar conosco hoje, agradecendo a disponibilidade, para estar aqui e permitir que estejamos sendo contemplados com a sua expertise nessa temática, nada menos do que, inicialmente, na fala, a doutora Angélica Beach Winter Bolt. Vai proferir hoje para a gente a sua palestra falando sobre Genomas Paraná e MED-EPGEN, construindo as bases para a medicina de precisão. Cabe inicialmente, além, logicamente, do agradecimento da nova presença, falar do seu mini currículo. Então, a professora doutora Angélica, ela é bolsista Produtividade de Pesquisa 2, professora associada de Genética da Universidade Federal do Paraná, desde 2013. Licenciada em Ciências Biológicas, mestre em Genética pela UFPR, doutora em Genética Humana pela Universidade da Alemanha. Foi pesquisadora pós-doc no Laboratório de Imunologia Molecular, HC, UFPR, 2007. Tem maior experiência em imunogenética, genes do sistema complemento, genética epidemiológica de doenças complexas, infecciosas, autoimunes, neurológicas, câncer. Por meio de análises genômicas e epidemiológicas, pretende identificar variantes genéticas e epigenéticas comportamentais moduladoras de predisposição a essas doenças, de modo a orientar e trazer prevenção a famílias e comunidades afetadas. Então, desde já, agradecemos a presença da doutora, que inicialmente então, fará a sua apresentação, salientando então que teremos aí um tempo de 10 a 15 minutos, que deve ser precisamente contemplado para que a gente não dê sequência às demais atividades do evento. Então, sem mais delongas, doutora, fique à vontade para compartilhar Carlos. o seu conhecimento com a gente. Acho que o seu áudio está acho que vocês estão me ouvindo agora. Precisamos autorizar. E enquanto vai atualizando, estão me ouvindo? Essa questão de autorizar aí a fala da professora. Na sequência, teremos a doutora Tatiane Toporkov, com o tema Inquérito de Saúde de Guarapuava. A doutora Tatiane, só um instante. Vou só fazer um ajuste. Oi, estão me ouvindo? Doutora, a senhora está conseguindo nos escutar, doutora Angélica? Sim. Perfeitamente? Certo. Nós não estamos conseguindo ouvi-la. Será que é possível a gente fazer um teste? O seu volume de áudio está eu consigo no máximo? ouvir ela, será que dá viu? para regular para a gente um pouco, para a gente ver? A professora Tatiana está conseguindo me ouvir. Deixa eu anotar aqui no chat. Ainda não estamos escutando, professora. Eu não tenho acesso ao chat. Ah, está aqui. Então, a professora Tatiana está me ouvindo. Quem mais está me ouvindo? Eu acho que eles não me ouvem também, Angélica. O nosso suporte técnico. Parece que o problema está na nossa recepção aqui, e não, lógico, na transmissão.
Paciência alguns instantes, já daremos início. Melhora? Vamos testar novamente, professora Angélica? Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Ah, graças a Deus. Agradeço o suporte técnico que nos auxiliou aqui. Realmente, Obrigada, não Cleiton. damos conta de tudo, né? Olha, Carlos, o professor David me pediu também, me solicitou que eu falasse no lugar dele. Muito bem. Então, não sei se seria, olhando os slides dele, né, e essa fala, acho que talvez seja mais interessante eu iniciar com a parte dele e terminar com a minha parte? Pode ser, então. Combinamos assim. Então, fica à vontade, doutora, para compartilhar. Eu vou compartilhar a minha tela. Vou Ok. só fechar aqui o chat. Vamos ver. Só um pouquinho. Vou pedir a tela inteira. Ok? Vocês estão me vendo a minha tela? Calma, já está apresentando. Espera só um pouquinho. Está abrindo aqui. Espero que vocês estejam vendo. Ainda está abrindo. Então, são realmente os percalços aí. Você está compartilhando sua tela. Está aparecendo aqui. Isso, apareceu. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Perfeito. Perfeito, professora. E deixa eu pegar aqui no início. Vocês estão me ouvindo também, né? Sim, estamos ouvindo e, inclusive, esta live está sendo registrada, né? Está sendo gravada, a fim de que possamos aí resgatar esses momentos maravilhosos futuramente, tá bom? Ok, ok. Ok, obrigada pela apresentação, pelo convite gentil, né, para essa mesa redonda da Universidade de Guaracá. Com muito prazer que eu estou participando dessa mesa redonda. E vou apresentar, então, primeiramente, né, o material do Dr. David, professor Dr. David, né, que também está coordenando o projeto Genomas Paraná, juntamente comigo. Eu sou a coordenadora científica e ele é o coordenador, digamos, executivo. Então, esse aqui é o slogan, né? Genomas Paraná, construindo as bases para a medicina de precisão. E se formos pensar historicamente, a medicina tem se baseado muito em sinais clínicos, correto? Depois que estes já estão aparentes. E resolver algo que já está acontecendo é algo que continua nos acompanhando na medicina até hoje. E na ideia do Genomas Paraná é trabalhar com prevenção. Então vamos lá. Esse é um outro slide, né, mostrando que desde, né, tempos assim iniciais na história, a medicina é baseada em erros e acertos. E até hoje, embora nós já tenhamos até painéis de farmacogenética, esses erros e acertos continuam, né? Nós vamos sendo testados com medicamentos e frequentemente aos quais temos efeitos colaterais ou até que não respondemos, né? Eu lembro, por exemplo, a questão da minha mãe, quando quebrou o pulso, né? Ela não respondia de forma alguma ao anestésico, né? Sentiu muita dor, e essa é uma questão genética, né? E eu trabalho com genética humana, então eu conheço isso muito bem. Deixa eu ver aqui, isso. Além disso, nós temos, assim, também a questão de medicamentos que não têm nenhum fundamento, né, como vocês estão vendo aqui, gotinhas de cocaína para tratar dor de dente, né, inclusive mostrando crianças brincando com isso, né, cura instantânea, só 15 centavos. Isso aqui é coisa do século XIX, né? Ou álcool com ópio, né? Também era utilizado como medicamento. O que nós temos hoje em dia, assim, como grande privilégio, é unir,
né, o conhecimento da epidemiologia. Aqui a gente tem o John Snow, né, e com certeza a professora Tatiana tem muito mais a falar sobre ele. Ele é o pai da epidemiologia moderna e foi quem identificou o poço que estava contaminado na cidade de Londres, provocando cólera, né, uma epidemia de cólera na cidade inteira. Então, ele foi o precursor e que lançou os fundamentos da epidemiologia hoje. Isso associado, né, com as ferramentas diagnósticas que temos hoje à disposição, graças a trabalhos incríveis como o da Marie Curie, né, que identificou raio-x, ou do Dr. Röntgen, né, até hoje a palavra Röntgen é usada como verbo na Alemanha para radiografias de raio-x. Então, isso aqui é um pequeno exemplo. Isso já permitiu um avanço extraordinário, né, no diagnóstico dentro da medicina. E hoje nós temos toda a área molecular, aqui está o Watson e o Crick, ainda muito jovens, né, que utilizaram, né, como eu falo para os meus alunos da medicina, fizeram uma baita de uma boa revisão bibliográfica, uniram as informações que eram dadas assim numa bandeja para eles, tanto sobre difração de raios-x, quanto análises bioquímicas feitas por um cientista austríaco chamado Erwin Chargaff, e uniram essas informações para estabelecer a estrutura do DNA, que foi sequenciado, então, o genoma humano, nossos 23 pares de cromossomos, né, na virada desse século presente. Tudo isso permitiu uma escalada de informações muito grandes à nossa disposição e que nós pretendemos usar, então, no Genomas Paraná. Pensando, então, só em questões de imagem, né, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, o PET scan, a gente tem hoje elementos para diagnóstico e acompanhamento e diagnóstico precoce, né, identificar pessoas que estão assintomáticas para doenças e, dessa forma, prevenir o desenvolvimento dessas doenças. Está tudo à nossa disposição. A questão toda é como usar, quando usar, né? E de que maneira fazer isso da forma que a relação custo-benefício seja a melhor possível. Para isso, a necessidade, né, de uma integração entre várias disciplinas. Isso me lembra, né, a história de Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, e o Albert Einstein, o pai da física moderna. Hoje nós pensamos assim, o que psicanálise tem a ver com física? Parece que estes dois grandes homens da ciência compartilharam muitas cartas e fizeram um trabalho conjunto, tentando, de alguma maneira, evitar que a Segunda Guerra Mundial iniciasse. Né? E os conhecimentos de ambos foram solicitados pela Liga das Nações, na época, né, o órgão que veio a preceder a Organização das Nações Unidas. Enfim, isso mostra a importância, né, do pensamento inter e até mesmo transdisciplinar para fazer uso de todas as informações que nós temos hoje disponíveis em tantas áreas para promover saúde integral. Né? Pensando ainda em questão de diagnóstico e prevenção, o Freud, né, que frequentemente aparece que com charuto, não é algo casual. Pensando em tabaco, gente, né, é a maior causa prevenível de câncer no mundo. E Freud, ele fumava 4 charutos por dia. Ele foi diagnosticado, né, com câncer, vários tumores malignos na boca e também na garganta aos 67 anos e morreu aos 83. E aqui tem o George Harrison, também fumante inveterado, né, e que foi diagnosticado com câncer de pulmão aos 54 e morreu aos 58, só 4 anos depois. Então, nossa responsabilidade na área de epidemia da medicina é gigantesco, para empoderar com informações e com prevenção a população de forma a economizar em saúde pública, né, e fazer estratégias inteligentes de saúde pública. Né? Aqui está também uma das pessoas que
um grande pensador, né, Raul Hilberg, que teve um dos maiores historiadores do Holocausto, né, e que relatou o que aconteceu também com os sobreviventes do Holocausto. Então, até mesmo experiências, né, que eles sofreram, os que sobreviveram ao Holocausto, teve impacto, né, na população até várias gerações depois. Portanto, todas essas informações poderiam nos ajudar, né, se forem bem concatenadas, a prevenir doenças como a doença cardíaca. Embora a gente não imagine, por exemplo, atletas de futebol como estando na lista, né, dos que estão especialmente suscetíveis a paradas cardíacas fulminantes, e infelizmente, agora, principalmente recentemente, não ficou sabendo de vários que tiveram um infarto fulminante, né, uma parada cardíaca fulminante, até mesmo em campo. Então, se no passado a medicina era muito intuitiva, baseada ali, como mostrei na imagem anterior, os 4 humores na Grécia Antiga, né, com sintomas e sinais que eram muitas vezes observados só por fora. No presente, nós temos a medicina baseada em evidências, que reúne as informações de ensaios clínicos. E no futuro? No futuro, né, nós pretendemos trabalhar com inteligência artificial. Então, ampliar a medicina baseada em evidências, onde ainda todas as pessoas parecem assim, muito similares, né, para a medicina de precisão, utilizando algoritmos de inteligência artificial, que permite unir todas as informações de epidemiologia, de genética molecular, das ômicas, da biologia de sistemas, né, e identificar os que estão de fato mais suscetíveis a uma determinada doença. Aqui, como exemplo, está o câncer de tireoide. Essas curvas ascendentes, a partir, né, da virada do nosso século, mostra a quantidade cada vez mais crescente de diagnóstico de tumores na tireoide, tanto na Coreia do Sul, quanto, né, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, sendo que essa linha aqui, que fica quase grudada com um eixo X, é a mortalidade desse câncer. Então, todos os diagnósticos por imagem permitiram detecções precoces de tumores e, ao mesmo tempo, reduziram, né, permitiram que a mortalidade, né, pelo câncer de tireoide continuasse bastante baixa. A questão só é que muitos desses tumores de tireoide não são verdadeiramente malignos, né? E então, embora o diagnóstico por imagem tenha permitido a identificação do câncer de tireoide, isso trouxe um impacto ao sistema de saúde pública, né? Houve um crescimento exponencial na última década, sendo que muitos, até, digamos assim, 75% das cirurgias poderiam ser repensadas, porque os tumores, no final das contas, são benignos. Isso significa que eles não vão se desenvolver realmente de forma metastática, invadindo o organismo, causando, né, câncer maligno mesmo. Então, 40 mil cirurgias, né, em torno disso, poderiam ser repensadas a todo ano. O Dr. David tem ainda muito mais, né, bagagem para falar a esse respeito, porque ele é cirurgião de câncer de pescoço, né? Ok, uma das maneiras de se fazer isso é utilizando a genética molecular, com perfis de pequenos RNAs chamados microRNAs. Os microRNAs são considerados biomarcadores do futuro e eles mudam muito de quantidade, de concentração no soro e dentro das células humanas, dependendo do estado de saúde e doença. Eles mudam em termos de perfis de expressão anos antes do desenvolvimento, por exemplo, de Alzheimer. E eles também são característicos para ou cânceres benignos, né, ou cânceres malignos. E um conjunto de 11 microRNAs foram identificados utilizando a PCR em tempo real, a mesma que é utilizada para identificar a infecção pelo SARS-CoV-2, do Covid-19, né, de maneira a identificar que tipo de nódulo de tireoide é de fato maligno, né?
Então, esses 11 microRNAs permitem distinguir esses dois tipos de câncer. O teste é chamado MIR-Type Test, positivo ou negativo. O positivo, então, indicaria, né, o perfil de microRNAs indicaria, olha, essas células são de fato cancerosas, vamos remover a tireoide. E o negativo, não, só precisa ter um segmento, então, uma terapia mais conservadora. Então, com a virada do século e a identificação do genoma humano, a avaliação de variantes genéticas se tornou cada vez mais comum e mais acessível, inclusive o sequenciamento do genoma inteiro. E isso aplicado com a inteligência artificial permite, né, a identificação de variantes genéticas dentre as milhares e milhares que existem, que realmente são determinantes, realmente são importantes em um determinado contexto ambiental para desenvolver doenças crônicas, como câncer, por exemplo, ou como doenças cardiovasculares associadas às dislipidemias, né, o colesterol desregulado, associado à hipertensão arterial, associado à diabetes tipo 2, componentes, né, da síndrome metabólica. Então, o projeto Genomas Paraná, ele pretende trabalhar na medicina 4P. O que é essa medicina 4P? Ela é preditiva, personalizada, participativa e preventiva. Preditiva em que sentido? São identificados riscos genéticos para muitas doenças. E, como eles são reconhecidos, é trabalhado com o indivíduo de maneira que essa doença não se manifeste. Né? Então, os efeitos são conhecidos e é tomado uma atitude de prevenção e de planejamento de acordo. A personalizada, o foco no cuidado individual, e a ideia é otimizar o bem-estar, prevendo doenças e personalizando tratamentos para preveni-las. Então, ela entra aqui, né? Okay. Personalizado para o indivíduo. Participativa no sentido que os indivíduos são bem informados sobre a própria saúde, então eles são preparados para tomar as suas decisões, né? Eles não são manipulados, eles decidem, né, juntamente com os seus médicos, a medicina se torna muito mais eficiente dessa forma. E preventiva, porque eu recebo ferramentas e eu decido prevenir aquilo para o qual eu sou particularmente suscetível. Então, essa é a ideia. Desculpe interromper, professor. Teremos mais um minuto aí de acréscimo. Ok, Está muito interessante. Então, essa é a ideia do Genomas Paraná, né, que é incluído dentro do Vale do Genoma, Genômica, Inteligência Artificial, Serviço à Saúde, Agropecuária e Meio Ambiente, com apoio da Fundação Araucária, do Governo do Nosso Estado, Instituto de Pesquisa ao Câncer, da Fundação Shunji Nishimura, né, de Tecnologia de Pompeia, e do Silatec Park e do Centro IAG, né? Esse é o novo arranjo de pesquisa e inovação, contém 300 pesquisadores, no qual o Vale do Genoma e o projeto Genomas Paraná está inserido, né? E também trabalha junto com o Centro Brasileiro de Inteligência Artificial para Cidades Inteligentes, o IARA, que inclui, né, a avaliação de componentes de saúde junto com muitos outros para cidades cada vez mais saudáveis. Ok? Isso aqui eu já comentei com vocês. O desenho experimental eu vou falar na minha próxima palestra. Ok? Então, vou terminar com isso, sobre o Genomas Paraná, e logo falo mais sobre ele. É isso. Obrigado, professora. Ao final, nós faremos, então, a abertura para pelo menos 2 perguntas para cada apresentação. Muito interessante, desculpe eu ser insistente na questão. Não, Carlos, eu até fico bem feliz de você ter me parado, porque quando você fala, você olha para o relógio, você perde a linha de raciocínio. Então, ainda mais apresentando os slides do meu grande amigo. Exatamente, missão dupla hoje, né, professora? Justo. Muito obrigado. Realmente, o Dr. David, ele sentiu muito nós poder estar aqui, justificou a sua ausência e foi muito bem representado, logicamente, pela colega, doutora Angélica Boldes. Obrigado. Vamos, então, vamos chamar a professora doutora
Tatiana Topokov. Ok, só uma coisa, Carlos, eu devo falar sobre o MedPGEM também agora ainda ou não? Porque eu tenho o conjunto de slides do MedPGEM. Vamos resguardar, se assim possível, para o final, se nós tivermos tempo hábil, tá bom? Ok, tudo bem, tranquilo. Obrigado. Doutora Tatiana Natasha Topokov é cirurgiã dentista com doutorado em ciências odontológicas, concentração em odontologia social, pela Faculdade de Odontologia da USP, pós-doutora em epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP, atualmente professora, doutora do Departamento de Epidemiologia, Faculdade de Saúde Pública da USP. Tem experiência na área de epidemiologia das doenças e agravos não transmissíveis, com ênfase em epidemiologia do câncer, atuando principalmente em estudos descritivos e pesquisa sobre fatores de risco e fatores prognósticos. Doutora Tatiana, seja bem-vinda. Fique à vontade para... Carlos, tudo bem? A minha apresentação ela não vai fazer muito sentido se a Angélica não apresentar primeiro o estudo dos genomas. Então, acho que é melhor a Angélica fazer os 15 minutos dela, que ela fez os 15 minutos do David, né? E depois eu, porque senão a minha apresentação não vai fazer sentido. No entanto, nós estamos com um problema de ordem técnica. Realmente, nós estamos com um limite de horário já, até por conta de alguns minutos que nós avançamos no início. Então, tá certo. Eu vou técnico. passar o meu tempo para a Angélica, então. Pode ser que ela já vai apresentar o estudo, senão a minha parte realmente não vai fazer sentido. Pode ser? Como vocês preferirem. Eu prefiro transferir meu tempo para ela. Obrigada. Então tá bom, eu que agradeço. Obrigado. Imagina. Assim sendo, então... Ok, vou apresentar de novo. Eu vou fazer o seguinte, Tati. O MedPGEM é um projeto que foi aprovado, né, também dentro da pesquisa para o SUS, e que fundamenta também parte do Genomas Paraná, mas eu vou focar só nos últimos slides do Genomas Paraná que eu pulei, e aí já te dá a palavra, tá, Tati, que acho que é importante você falar. Okay? Não precisa. Angélica, eu acho que é melhor assim, faz a apresentação do MedPGEM para entenderem qual que é a base do Genomas Paraná, faz o Genomas Paraná, e depois, na hora das perguntas, o que seria das perguntas, eu conto um pouco sobre como vai ser a parte epidemiológica falando, pode ser? Eu acho que eu fico mais à vontade, assim, porque eu conheço os seus slides, e eu acho realmente que vai ser importante conhecerem a base, né, dos genomas, para não ficar jogado e ficar só a parte de epidemia, porque a parte de epidemia é mais técnica, né, de como vai ser a amostragem, quantas pessoas e tudo mais, tá bom? Ok. Tá bom. Então, vamos lá. O Genomas Paraná e o MedPGEM, né? Esse aqui é o símbolo, né, do MedPGEM. E como comentei antes, ele está incluído dentro do Vale do Genoma, então vou passar esse slide, né, e obviamente também procurando responder aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Vou usar aqui o apontador laser, isso. E uma das coisas que eu não comentei, só rapidamente, é que desde 2015, está 100 mil vezes mais barato sequenciar um genoma. Então, isso permite com que nós, aqui no Instituto de Pesquisa do Câncer, tenhamos uma maior probabilidade, né, de sequenciar um grande número de indivíduos. E essa ideia foi integrada no NAP Genômica, que iniciou em 12 de julho de 2020, e a gente pretende não só aplicar essa saúde humana, quanto também agricultura, pecuária e desenvolvimento de alimentos saudáveis, né? Unindo tudo isso às ciências ômicas e à inteligência artificial. O desenho experimental desse trabalho, só para vocês entenderem, antes mesmo de comentar sobre ele, é que o IPEC já está 6 meses, né? Esteve 6 meses acompanhando o Covid-19, fazendo sequenciamento do SARS-CoV-2 e também dos pacientes, né? Os exomas, que são as sequências codificantes de proteínas de pacientes. E 2 projetos em andamento, um deles é o MedPGEM, o outro é o MenoGen, com uma população geneticamente isolada, ocorreram já com resultados que nós temos na mão, identificando variantes genéticas que aumentam a predisposição a doenças crônicas não transmissíveis, focando principalmente na síndrome metabólica. Então, o projeto ele vai iniciar, tá, com a arguição da população de Guarapuava,
Pretende-se, então, fazer entrevistas com 6.000 indivíduos da população, que vão também ser amostrados, né, e as amostras biológicas são principalmente o sangue, mas também saliva e fezes, para serem avaliados a nível de DNA e de RNA, que está aqui, né? E tudo isso vai ser colocado, então, dentro de um biobanco, vai ser incluído parâmetros físicos de biometria, exames laboratoriais de imagens, né? E além do sequenciamento de genoma, para identificar, né, marcadores de doenças crônicas, inicialmente a síndrome metabólica. O projeto Menugen, então, que é com a população geneticamente isolada, tem 500 anos de isolamento, é a população menonita. Isso aqui é uma família menonita da Bolívia. Ano que vem, se Deus quiser, eu estarei na Bolívia, também coletando deles, com alto índice de consanguinidade e pelo menos 3 eventos onde a população diminuiu drasticamente de tamanho e aumentou de novo. Isso permite a identificação de variantes genéticas com muito maior probabilidade que estejam associadas com doenças crônicas. Né? O trabalho foi já executado com 722 participantes, é o maior projeto de levantamento genético epidemiológico na América Latina, focando aqui nos menonitas, na América do Norte, nós temos principalmente os Amish, né? E grande parte deles no Paraná. Também tem uma colônia na fronteira com o Uruguai, no Rio Grande do Sul. Todas essas doenças foram, né, ou fenótipos, né, foram avaliados, e para várias delas, assim, a prevalência é altíssima. A doença celíaca, né, que é a intolerância imunológica ao glúten, né, tem uma segunda maior prevalência no mundo nessa população. Essa aqui é um heredograma mostrando também como as famílias casam entre si. Todos esses indivíduos em vermelho são acometidos pela doença celíaca. 1 em cada 29 menonitas é celíaco. E o projeto MED-PIGEM pretende ampliar o que foi feito com os menonitas na população paranense em geral, pensando na síndrome metabólica. Né? E a síndrome metabólica é o resultado da interação ambiental com variantes predisponentes no DNA, que aumentam a chance para o colesterol desregulado, para triglicérides altos, para o diagnóstico de diabetes tipo 2, hipertensão arterial, enfim, a circunferência abdominal avantajada, né? Ou seja, obesidade, tudo doenças que aumentam a chance da mortalidade pelo Covid-19, doenças que aumentam muito a chance de mortalidade por doença cardiovascular. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é o DNA, a fita preta, né? E normalmente, né, ela está dessa forma, enrolada em proteínas, né? E isso aqui é um DNA acessível, isso aqui é um DNA inacessível. Então, aqui a informação pode ser lida, aqui a informação não pode ser lida. Isso aqui é muito dinâmico, depende muito da interação ambiental, do tipo de alimentação, do tipo de socialização, tudo isso interfere. Então, na área de diagnóstico de doenças, nós também vamos trabalhar com metabolômica. O teste do pezinho, por exemplo, é a identificação de metabólitos, né? E trabalhar também com a metagenômica da microbiota intestinal. Isso tanto no MED-PIGEM quanto também no Genomas Paraná, né? Qual que é a variabilidade, né, a diversidade da microbiota intestinal no intestino saudável, ou um intestino, por exemplo, de pessoas celíacas, de pessoas com síndrome metabólica, né, onde existe muitas vezes um aumento muito grande de uma bactéria que é extremamente patogênica. No MED-PIGEM, nós trabalhamos com vários municípios do estado do Paraná, né, fazendo também entrevistas, e pretendemos comparar 600 pessoas com síndrome metabólica e 600 sem síndrome metabólica, a nível genético, nutrigenético, variantes genéticas e de regulação do eixo de estresse, metabolômica, para identificar e propor estratégias de saúde pública. Isso, então, tem um impacto, obviamente, social, né, de prevenção dessas doenças crônicas não transmissíveis nessas diferentes regiões do Paraná, incluindo Guarapuava,
né? E se pretende identificar um painel de variantes genéticas e epigenéticas, que é justamente DNA acessível ou inacessível, em todas essas 6 regiões, e isso está incluído no Genomas Paraná. Portanto, né, tudo isso inclui colaborações com o exterior, que estão listadas aqui, e aí eu quero voltar ainda no meu outro slide, só um pouquinho, que estava aqui e que eu tinha pulado, do Genomas Paraná. Então, no Genomas Paraná, isso aqui eu já mostrei antes para vocês, a intenção é, novamente, o mesmo questionário que é aplicado no MED-PGEM e também com a população menonita, pretendemos aplicar no Genomas Paraná, com algumas diferenças. Aqui está a coleta das amostras biológicas, além de outros dados relacionados com qualidade, né, de sono, qualidade de vida, hábitos de vida, para comparar, então, com pessoas saudáveis, aquelas que têm doenças cardiovasculares, doenças raras, síndrome metabólica, transtornos neuropsiquiátricos e câncer. Isso, então, vai permitir um banco de dados genômicos que vai ser avaliado com algoritmos de Big Data, né, para trazer soluções digitais, né, o que nós chamamos de Living Lab na área de saúde, permitindo monitoramento digital, né, para a pessoa individualmente, para a sua família, para a população. Era isso, então, né, aqui estão os nomes do Conselho Consultivo, do Deliberativo, né, e dos comitês técnicos, né, que são vários, para os Genomas Paraná. Eram esses os últimos slides, e agora eu dou a minha palavra à professora Tatiana. Deixa eu só sair daqui. Obrigado. Então, obrigado mais uma vez, doutora Angélica. Eu acho que nós estamos aqui com pouco tempo. Teria pelo menos aí uns 5 minutos. Não sei se dá tempo para doutora Tatiana. Sequência, a doutora Tatiana proferir na sequência. Volto a me desculpar, que ficamos inicialmente sem muito tempo por conta de alguns problemas técnicos, mas não podemos deixar que a qualidade, né, inclusive, de conteúdo que está excelente, né, estamos aqui aproveitando demais essas contribuições, já notei várias coisas aqui, se ninguém tiver pergunta eu tenho, e já vou passar então a fala para a doutora Tatiana. Então é um prazer tê-la aqui conosco para proferir a sua apresentação. Obrigado. Obrigada a você. Vou tentar transmitir aqui bem rapidinho, para não atrasar, mas o que eu vou apresentar é a parte de epidemiologia do Genomas Paraná, é uma parte de inquérito epidemiológico. Vocês conseguem ver minha tela? Estou conseguindo ver tua tela. Tá ótimo. E quando eu passo o slide, vocês estão vendo a pirâmide populacional de Guarapuava? Sim. Uhum. Então, tá bom. Então, eu vou só contar um pouquinho de como que a gente delineou o estudo. Teve algumas alterações de períodos, assim, mas esse é o delineamento inicial, né? Que é um inquérito de saúde que vai acontecer em Guarapuava, com aproximadamente 6 mil pessoas no município, uma amostra probabilística. Então, ele é um município bastante jovem, comparado com outros locais do Brasil, e o delineamento seria de a gente ter 6 mil pessoas com sobreamostragem de idosos, uma parte da população geral e uma parte com síndrome metabólica. A gente tem discutido um pouco de trabalhar só com a população em geral e levantar, né, o grupo com síndrome metabólica a partir da população em geral, mas, em princípio, a gente amostraria também uma população de indivíduos doentes. E o plano amostral, ele vai seguir os setores censitários da cidade, né? Então, com a exclusão de setores censitários que a gente considera como especiais, quartéis, alojamento, acampamento, embarcação, etc., e a gente vai avaliar algumas modificações em estilo de vida e exposições decorrentes da Covid, fazendo subondas. E assim a gente consegue ver variações sazonais no estilo de vida. Nosso plano amostral ele é muito semelhante à Pesquisa Nacional de Saúde, um plano amostral por conglomerado, em 3 estágios de seleção. Então, primeiro a gente seleciona uma unidade, que é o setor censitário, depois a casa e depois o indivíduo entre os moradores do domicílio. Ele tem uma amostra representativa,
e também, em princípio, teria uma amostra de pessoas com síndrome metabólica. A gente coletaria diversas informações via questionário, também material biológico, e faria algumas análises em laboratório. A gente tem uma proposta de segmento a cada 5 anos, com diversas ondas, e algumas questões a serem colocadas para o grupo todo conversar, né? Quando a gente for levantar algumas questões para as pessoas fazerem aqui. Tudo bem? Era isso, gente. Eu tentei compilar um pouquinho para não tomar muito tempo, né? Mas é um inquérito bem legal com diversas questões. Se você quiser passar algum conteúdo a mais, a gente conseguiu um pouco mais de tempo. Se você se sentir à vontade, quiser proferir. Eu acho que é suficiente, porque a gente pode ir conversando um pouco, né, Angélica? E conversando com vocês sobre o estudo. E nós temos também, claro, agora uma possibilidade de discussões, né, em relação ao que já foi dito e proferido por vocês. Uma temática bastante relevante, bastante atual, envolve bases biotecnológicas, genética, numa perspectiva bem inovadora. E abro, então, inicialmente, para perguntas, né? Se assim forem a lógica aqui dos participantes. Quem gostaria de fazer alguma pergunta está, então, aberto para isso. Boa tarde, doutora Angélica. Boa tarde, doutora Tatiana, doutor Carlos Ricardo. Em relação à apresentação da doutora Angélica, tem uma situação que ficou meio me perguntando. O ambiente, a alimentação, modifica a questão relacionada às doenças, e essa modificação naquela pessoa, ela transfere para os, no caso, modifica os genes dela, transfere para as pessoas que são da genética dela, da árvore da genética dela. Como que é essa questão da alteração? Tem tido muita confusão sobre isso, sabe? É Cleiton que está me perguntando, é isso? Doutor Cleiton. Então, tem tido muita confusão sobre isso, estou feliz que você me fez essa pergunta. A sequência de bases do DNA, o sequenciamento dele, né? A sequência não muda com o ambiente, né? A não ser que, lógico, seja, assim, exposta a doses maciças de radiação ionizante, muito, muito, muito raio-x, então eu vou quebrar meu DNA inteiro e, com certeza, na hora de tentar corrigir isso, eu vou induzir mutações e a sequência é alterada. Então, normalmente, o DNA não é alterado em sua sequência, né, de bases nitrogenadas, que são aquelas letras, adenina, citosina, timina e guanina, com o ambiente. Porém, a maneira como ele é expresso, a maneira como o DNA é organizado dentro de cada tipo celular, essa muda bastante e radicalmente em resposta ao ambiente, em resposta a hábitos de vida, em resposta, por exemplo, a realizar atividade física todos os dias, em jejum ou não, ao jejum intermitente ou não, alimentação com muito carboidrato, com muita gordura, ou uma alimentação com base em carne magra, né, uma alimentação vegana ou não, tudo isso pode alterar para bem ou para mal, no sentido de aumentar a predisposição a uma doença ou te proteger a aumentar a resistência a essa doença. Até mesmo, por exemplo, a doença celíaca, nós temos 2 variantes genéticas que praticamente, vamos colocar aí, 97% das pessoas que são celíacas são HLA-DQ2, DQ8 positivas. Mas isso significa, de jeito nenhum, que todas que têm essas variantes vão ter doença celíaca. Existe um contingente muito grande de pessoas que têm essas variantes genéticas e não são celíacas de forma alguma, né? Isso se deve tanto à constelação de outras variantes que elas possuem, quanto ao ambiente onde elas vivem, a maneira como elas vivem. E a sua outra pergunta, se isso pode ser herdável.
a sequência de bases do DNA sempre é herdada, né? Agora, a forma como ele se organiza, nós sabemos em modelos animais e em plantas claramente que isso é herdado. Não para todas as coisas, e ainda está sendo investigado de que maneira que isso acontece. Quais são os mediadores? Um forte candidato. Pessoal, vamos aguardar. Acho que a professora Angélica perdeu a sua conexão, certo? Aguardamos mais algum instante, para ver se ela retorna. Se não, podemos também dar sequência aqui a algum questionamento para a professora Tatiana, se assim estiver essa situação. Será que a Angélica percebeu que ela caiu, Carlos? Não temos seria como... melhor talvez tentar um contato com ela? Eu acho que ela pode não ter agora, contato, acho que ela percebeu. Ela percebeu. A gente já está avisando ela pelo WhatsApp. Então, dando sequência, enquanto a professora não consegue retornar novamente, né, foi comentado também, né, professora Tatiana, em relação a algumas estratégias para que, por meio, né, de inquéritos, possivelmente levantamentos epidemiológicos, possa se identificar melhores estratégias aí para levantamentos e até mesmo diagnóstico preventivo ou precoce. Até que ponto nós podemos colocar isso numa balança de economicidade? Se por um lado a ferramenta ela vem trazendo maior lucidez no que tange a um diagnóstico precoce, até mesmo ao risco e não já a doença propriamente patológica instalado, mas quanto ao risco em que que o indivíduo se encontra, né, em entrar nesse processo fisiopatológico, até que ponto a professora retornou. Bem-vinda novamente, professora Angélica. Até que ponto essa balança de economicidade de diagnosticar precocemente, por ferramentas que, logicamente, nós sabemos que são caras, né? Desculpa, eu não sei. Vem trazendo benefícios em detrimento à falta. A gente discutiu, faltou, acho que, alguns instantes ali finais da sua fala. Estávamos aqui discutindo, doutora Angélica, na verdade eu comecei a provocar uma certa questão em relação a essas ferramentas tecnológicas de detecção precoce. Me chamou muita atenção que, acho que ela caiu de novo, que é muito interessante que se faça esse levantamento antes mesmo de um processo fisiopatológico em estágio mais avançado. Quem sabe que as estatísticas de cura e de remissão são piores, né? Até que ponto a gente consegue desafogar, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, procedimentos hospitalares, entre outras questões, colocando uma tecnologia em prol da sociedade, de forma acessível à sociedade, fazendo um link entre a pesquisa de bancada de excelência, né, de institutos de inovação e universidades de ponta, como a USP, até que essa tecnologia chegue ao domínio do usuário, né? Acho que nesse ponto, não sei se me fiz lúcido na pergunta. Carlos, eu vou contar um pouquinho do que a gente tem de discussão em saúde pública para isso, porque eu acho que a sua provocação é muito pertinente, muito atual, né? Então, a gente já tem muitas ferramentas, né? Especialmente envolvendo genética, para diagnóstico, até para tratamento, que não chegam no serviço público, que são muito caras. Então, acho que esse é um ponto, assim.
A gente precisa primeiro tornar as tecnologias acessíveis para poder colocá-las de fato no serviço público, porque a gente pode usar um teste super tecnológico, mas se ele for muito caro, se usa para a população toda, não tem dinheiro para fazer isso, né? Então, a gente precisa ter um esforço de tornar as tecnologias mais baratas. Isso acontece naturalmente com o tempo. O PCR era um problema no serviço público de saúde. Então, os cirurgiões de cabeça e pescoço, por exemplo, diziam, olha, não consigo fazer PCR para VHPV no meu paciente. Né? Mas na pandemia foi PCR para todo mundo. Então, e barateou muito, né? O PCR no começo e no final da pandemia foi, não é verdade? A Regina Maura está rindo, é isso? É Regina, né? O seu nome da secretaria. Quer dizer, a gente espera que essas tecnologias sejam barateadas para que a gente consiga ampliar o acesso a elas, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que acho que tem a ver com a medicina de precisão, é entender o que acontece na população brasileira, né? No contexto da população brasileira, quando a gente olha para uma série de questões, né? Desde o social, do socioeconômico, até para o genético, quando a gente consegue ter algoritmos que contabilizam tudo isso, qual é a melhor forma de diagnóstico e tratamento daquele paciente? Então, eu vou dar um exemplo, né? Talvez o melhor tratamento para um paciente do ponto de vista genético, né, seja a imunoterapia. O problema é que a imunoterapia é muito cara, então aquele paciente não dá para o algoritmo contar só com a parte genética, ele tem que contar com a parte socioeconômica daquela pessoa, né, com o local onde ela está, qual é o acesso aos serviços que ela tem. E eu acho que esse é o grande ganho desse projeto, do Vale do Genoma, que é não considerar só o genético, é trazer o genético dentro de todo o contexto socioeconômico, político, de conhecimento, de decisão da pessoa, né? Então, isso o inquérito epidemiológico traz. Todas essas variáveis que são individuais, de estilo de vida, sociais, né? Ou seja, contextuais, que a gente chama, e também as genéticas, que são aquelas endógenas que não são passíveis de modificação. Eu não sei se eu te respondi, assim, mas Perfeitamente. A gente vai para a gestão, existe um balanço, né? Que não é só o genético, também não é só o diagnóstico, né? Você tem que considerar as questões. E quando nós falamos dessa questão epidemiológica, a gente fica muito na expectativa. A gente fica muito na expectativa dos sistemas de informação se conectarem, né? Por exemplo, um sistema, vamos supor, um DataSUS se conectar com um novo sistema de banco de dados, né? Como vocês estão colocando. Porque acredito que nós temos uma riqueza enorme em termos de coleta de dados, que talvez até seriam, e aí vem uma segunda questão, que eu falei que eu ia fazer pergunta e vou fazer. Aí vem uma segunda questão que eu acho bastante pertinente, que em outrora nós ouvimos muito falar em aconselhamento genético, né? Dadas as estatísticas e a predisposição que um descendente teria, logicamente, de ser acometido por uma doença, principalmente falando em câncer. E nós temos também outras doenças não transmissíveis, do tipo crônico, degenerativas, que levariam a consequências como o câncer. Foi bem citado aqui, mas o tabagismo, por exemplo, que é um comportamento, né, de risco, mas temos obesidade, temos diabetes, temos, entre outras doenças, de exposição ao sol excessivo, né, radiação UV, problemas ligados à metilação de DNA, ligados à epigenética. Então, até que ponto nós conseguiríamos traçar aí uma eficiência no sentido de podermos detectar, dentro desse grande banco de dados que nós temos hoje, dentro do Sistema Único de Saúde, alguns tiros mais precisos, tiros do tipo sniper, né? Precisos no sentido de levantamento para aquela questão que eu achei maravilhosa, que é a possibilidade de termos a prevenção, antes mesmo, né? Antes mesmo do paciente se colocar no risco de desenvolver sequer a patologia. Tem alguns... Você quer responder, Tati? Responder do ponto de vista epidemiológico, dos estudos em saúde pública. Tem alguns estudos, né, que mostram que há grupos de risco para você fazer rastreamento, por exemplo, de câncer, sabe? Então, por exemplo, para o câncer de boca,
não é demonstrada efetividade para rastreamento fora de grupos que sejam muito tabagistas e muito etilistas, no caso do Brasil, ou que usem muito um tipo de fumo que tem na Índia, que também aumenta muito o risco. Então, só grupos de muito risco. Para câncer de pulmão, a mesma coisa, grupos de muito risco. Fora isso, o rastreamento não funciona. Então, acho que essa identificação epidemiológica pode dizer quais são aqueles grupos onde você vai fazer um teste genético, por exemplo, sabe? Você pode unir o epidemiológico ao genético e fazer em série, por exemplo, né, esse tipo de... Porque, assim, o financeiro, para a gestão, a Regina sabe muito melhor que eu, o financeiro, o aspecto econômico é muito importante, né? Então, tem uma pesquisadora aqui da faculdade que eu acho muito interessante, ela fala assim, as pessoas acham que nos países ricos não existe economia, né? Que não existe estudo econômico em saúde. Existe em qualquer lugar, porque em qualquer lugar o dinheiro é um recurso finito. Então, o que os estudos, o que a ciência ajuda, né, é a estruturar de que forma a gente gasta menos dinheiro e tem um maior benefício. E o fato de ter uma pesquisa na cidade que olha para isso, certamente vai beneficiar para ajudar, né, a guiar as políticas públicas. Vou deixar para a Angélica falar a parte genética, gente. Perfeito, Tati. Só a genética não vai explicar o sequenciamento, né? Não vai explicar a predisposição real de uma pessoa a uma determinada doença, né? Como a gente comentou antes, a organização desse DNA é fundamental, e isso associado com hábitos de vida. Então, a parte de hábitos de vida não é tão difícil da gente implementar, conscientizar, e o resultado prático é muito visível disso. É melhor do que simplesmente receber uma resposta, né, de um laudo genético. Por essa razão, o grupo que trabalha, né, no Genomas Paraná tem que ser inter e transdisciplinar. Né? No MED-PG a gente tem nutricionistas, a gente tem parte de educador físico trabalhando para trazer prevenção. E essa questão que você perguntou, Carlos, não, estou perdendo minha conexão de novo. Oi, acho que voltei, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, perfeitamente. Alô? Estamos lhe ouvindo. Ela sentiu que estava indo novamente. Realmente ela parou num ponto bem interessante, né? Que é o ponto central da nossa discussão aqui, né? Até que ponto a gente consegue, então, tornar essa tecnologia em larga escala. E, logicamente, nós sabemos que os planos de saúde, nós pensamos em cobertura de planos de saúde, em sua grande maioria, e até mesmo alinhado às leis que regem, né, os planos de saúde, dificilmente estaria cobrindo algo que não se instalou ainda, né? O procedimento a ser realizado em algo que realmente não é ainda processo fisiopatológico instalado. Então, acho que é um desafio muito grande, né? Inclusive, todos nós desejamos que isso dê muito certo, porque seria realmente extremamente impactante e abrasivo em termos tecnológicos em prol do diagnóstico precoce, né? Eu acho que é tudo que nós queremos em termos de saúde, é prevenir antes que se instale o processo, né? Se torna muito mais caro remediar literalmente um processo já instalado do que preveni-lo. E nessa questão que até coloquei antes da balança de investimento do setor público, muitas vezes poderia estar por meio de projetos, investimentos governamentais. Em que pé anda esse projeto, assim, em termos de investimentos governamentais, né? O que vocês usufruem hoje nesse sentido para alavancar esse projeto excepcional? Vou deixar a Angélica falar. Oi, eu não vou mais ligar a minha câmera, gente, não entendi o que está acontecendo. Caiu a luz aqui em Curitiba, exatamente na minha casa. E o que eu ia comentar em termos de diagnóstico precoce, por exemplo, a população geneticamente isolada com a qual eu trabalho tem a segunda maior prevalência de doença celíaca no mundo. Fizemos uma análise metabolômica, fizemos uma análise genética,
E foram os metabólitos que conseguiram, assim, identificar maravilhosamente bem quem está na zona cinza. Ou seja, os que têm o risco de desenvolver a doença celíaca e não sabem. Isso foi extremamente interessante, são resultados que saíram agora direto do forno, né, e vão ser integrados aos outros dados, né. Então, alguns marcadores, até os microRNAs, não são tão difíceis ou principalmente tão caros de serem investigados em um painel, comparado com o sequenciamento. O sequenciamento genético, embora tenha barateado muito, ele serve para identificar os marcadores, e aí estes marcadores são analisados a outros níveis, né? Por exemplo, os seus produtos. Uma coisa é o gene, outra coisa é o seu produto. Qual é o seu produto? Existem os genes de microRNAs. Ok, identificamos genes de microRNAs. Vamos analisar o produto, os microRNAs. Vamos avaliar a concentração deles, como no caso do câncer da tireoide. Vamos analisar os metabólitos, né, que alteram muito também em relação à dieta. Por exemplo, a doença celíaca, a gente viu um aumento da via metabólica que é da glutamina, que é responsável por consertar DNA mutado. Né? E isso foi impressionante e nos remeteu de cara, né, quase que dizer assim, imediatamente, ao fato de que muitos celíacos evoluem para linfoma intestinal, então evoluem para câncer, antes que eles percebam. Né, estão comendo farinha, não tem nenhum sintoma de fato intestinal grave, não emagrecem, talvez tenha uma dor de cabeça, uma ou outra, e de repente estão lá com linfoma intestinal. E, infelizmente, muitos sucumbem. Então, essa é uma Eu acho que ela caiu de novo. Realmente, a professora está tendo uma tentativa de retorno. Vamos tentar aguardá-la mais um pouquinho. de detecção Alguém teria precoce, alguma né? questão Eu a mais acredito que muito gostaria na de colocar? metabolômica, viu, Carlos? Muito. Ainda que a minha amiga Francinete não está aqui. Caiu um pouquinho a professora Angélica, perdemos você por uns 10 a 15 segundos aí. Os últimos 10 a 15 segundos da sua fala. Enfim. Dando continuidade, então, aqui, guardamos a professora que ela consiga sucesso no retorno, uma pena, né? Porque a discussão estava muito profícua e, nossa, é um assunto extremamente relevante. Tanto que o teste do pezinho é um teste relativo. Algum participante aqui presente teria uma questão que gostaria de colocar para a gente já deixar anotado aqui? Teremos mais alguns minutos e encerraremos, então, a mesa. Logicamente, aguardando a professora que ela consiga retornar e fazer suas colocações finais, né? Carlos, vou fazer Estamos um comentário. Então, teve alguns itens que a gente incluiu no questionário que acho que são bem interessantes para a gente pensar nessa questão de diagnóstico precoce, né? Eu acho que um ponto que é importante a gente pensar, apesar da questão genética, né, é o acesso das pessoas ao diagnóstico. E o acesso ele pode passar por uma falta de conhecimento, de reconhecimento de sinais e sintomas das pessoas sobre as questões de saúde, pela falta de reconhecer a importância. Hoje em dia a gente fala muito em letramento em saúde, né? Que é a capacidade que a pessoa tem de absorver informações em saúde. Então, se eu der uma palestra para um grupo de pessoas, as pessoas que têm mais letramento, elas vão entender melhor as questões de saúde do que aquelas que têm menor letramento e poder colocar isso em prática, incluindo a própria autopercepção em relação a sinais e a sintomas. A gente incluiu algumas questões no questionário sobre isso, até para ver se as pessoas, se a gente tem alguma relação, né, tanto genética com letramento em saúde, com essa capacidade de absorver informações, né, quanto às questões socioeconômicas e culturais.
a gente pode pensar na questão da vacina, por exemplo, né? Por que algumas pessoas não se vacinam, né? Tendo a vacina disponível. Então, eu queria só trazer um pouco isso. A gente colocou alguns pontos, né, para avaliar essas questões, que eu acho que dão também uma resposta para a gestão, né, que pode talvez ser interessante, né? A gente pensar em vacina, a vacina está disponível para todo mundo. Se a gente pensar em diagnóstico, em disponibilizar, a gente pode disponibilizar para todo mundo, que não é todo mundo que vai fazer o diagnóstico. Então, a gente também precisa estudar, por isso que é tão importante ter um inquérito, por que algumas pessoas, mesmo com o acesso disponível, não desfrutam desse acesso, né? Que foi o caso da vacina, que pode ser o caso do diagnóstico. Por isso que eu acho muito interessante a gente pensar tudo do ponto de vista social, socioeconômico, cultural, junto com o genético. Não dá para trabalhar com nada isolado hoje em dia. Porque se a gente desprezar o conhecimento genético que a gente tem, ou se a gente desprezasse, né, a gente não faria nem PCR, né? Assim, ou o conhecimento molecular, digamos assim, né? Não faria nem diagnóstico. Por outro lado, se a gente desprezar o social, a gente também deixa, né, de fora um grupo que às vezes é o grupo mais vulnerável, é o grupo onde eu vou ter mais de alguns desfechos, e alguns desfechos talvez até fáceis, né, de lidar se você pega no começo. Então, eu acho que esse é o grande ganho do Vale do Genoma, olhar para tudo isso conjuntamente. Perfeito. A professora Angélica retornou? Estamos torcendo por ti. Gostaria. Eu vou até tirar o meu vídeo, porque tá difícil, sabe? O meu hotspot do celular não está colaborando. Eu não lembro onde que eu tinha parado, assim, quer dizer, o que vocês ouviram por final? Sim, você estava falando em relação à possibilidade até mesmo de reparo de DNA, pensando no diagnóstico precoce e até mesmo em pacientes celíacos, né? Acho que era por aí. Isso. A doença celíaca é um bom exemplo, porque ela é uma doença silenciosa, principalmente em adultos, e quando ela é precocemente detectada e a dieta é alterada, porque o tratamento é com base em dieta, né? É simplesmente tirar tudo que tem glúten, o indivíduo previne não só câncer, né, no caso, principalmente o linfoma, mas previne também a perda das suas outras glândulas, porque não é só o intestino que é afetado na doença celíaca, né, eu digo, o intestino é um tapete franjado, ele vira um carpê de escritório, com a doença celíaca, ele perde todas as franjas, tudo, mas além disso, você perde tireoide, o hipotireoidismo, você perde pâncreas, você pode ter diabetes tipo 1, e existe uma associação muito grande, né, entre artrite reumatoide. E agora eu perdi minha conexão de novo. Não, estamos te ouvindo. A gente está te ouvindo ainda, professora Angélica, acho que ela sentiu que estava caindo novamente. Mas a professora Tatiana colocou uma coisa, professora, muito interessante, que é a capacidade cognitiva das pessoas de entenderem em relação à sua condição e o que elas poderiam estar usufruindo. E isso me parece que é uma estratégia excelente para as secretarias de saúde, é uma estratégia excelente, até mesmo barata, de se pensar, né, mediante programas de educação para a saúde, educação e prevenção para agravos, dentro das próprias estratégias já governamentais, como do próprio Hiperdia, eu cito Hiperdia, porque é um programa bastante abrangente e que nós temos muitos pacientes presentes nesse programa, e muitos, a gente sabe, agora falando sem base estatística, mas só com um notório saber de relatos, a gente sabe, inclusive eu passei por essa experiência quando tentei recrutar alguns pacientes, eles procuram simplesmente, muitas vezes, para ter a sua fita reagente, para ter a sua consulta, para ter o seu procedimento, né, e até mesmo o acesso a remédio. E o que a gente está falando aqui é muito mais do que isso, né? É o acesso a prevenir a necessidade de ter o tratamento futuro, que é muito maior. E nesse entendimento, a professora Tatiana coloca uma coisa parece que é muito óbvio, mas não é. Que as pessoas não sabem, elas não entendem, elas não se conhecem, e elas não têm um entendimento técnico
aquele entendimento que está na rigidez das palavras dentro de um artigo científico publicado em idioma inglês, por exemplo, em uma revista de grande impacto. Eu acho que nisso a gente avança de forma fantástica, já responde toda aquela pergunta inicial que eu falava, qual o custo disso? Será que a gente vai ter abrangência? Será que a gente vai penetrar na massa? Sim, eu acho que tem grande possibilidade desse projeto, que já é real, né, já é mais do que um projeto, de penetrar na grande massa simplesmente para as pessoas terem a capacidade, talvez, de se conhecerem melhor, né? E por meio disso serem vigilantes com os seus amigos, parentes, no sentido de alertá-los, né? Quando alguma coisa já pode estar acontecendo ou ainda não aconteceu. Simplesmente por uma questão até de probabilidade de herança, né, genética. Tá muito legal essa discussão toda, estou achando o máximo, porque a gente está conseguindo unir aqui a saúde pública com pesquisa de ponta e pensando em como a gente vai entregar isso para a sociedade, né? É o grande tripé: governo, pesquisa de ponta e universidade preocupada em fazer pesquisa séria com o nosso cliente, né? Para quem que a gente vai entregar isso e de que forma ele vai receber e quanto ele está disposto a pagar por isso. E o pagar até fez parte de uma das perguntas que eu fiz antes, que na verdade não seria nenhuma pergunta, né? Seria até um chamamento. Políticas governamentais de financiamento disso tudo, né? Eu acho que seria um grande investimento, não é nem financiamento. Investir em prevenção, o nome já diz, investimento em prevenção, para termos o desinchaço aí do nosso sistema único de saúde, dos procedimentos hospitalares, de cirurgias, né, que poderiam ter sido evitadas lá atrás, simplesmente por conhecimento, né? Vou deixar a bola picando aí para quem quiser falar mais sobre isso. Eu creio... Desculpe. Eu acho que a construção de hábitos é algo fundamental. Eu creio que isso tem que começar mesmo nas escolas, né? A ideia da prevenção. Nós estamos agora na Semana de Ciência e Tecnologia, e aí aqui na UFPR os meus alunos estão com uma estação, recebendo alunos do ensino médio e do fundamental, chamado Genética de Gestão e Saúde, Ser Saudável Também é Gostoso. E a gente elaborou uma brincadeira, a gente podia até trazer para a Uniguairacá, quem sabe. As pessoas recebem, tipo assim, uma ficha, né, as equipes de alunos, uma ficha com seu genótipo de DNA, e aí eles jogam dados para saber que comida que eles vão comer, e se aumenta ou diminui a chance para câncer coloretal, por exemplo, ou para síndrome metabólica. Isso traz a eles uma conscientização da alimentação. Tem sido algo muito bacana. Então, é fundamental trabalhar com educação. Parabéns, parabéns mais uma vez. Eu acho, Carlos, Pode falar, professor. Eu acho que Guarapuava tem uma situação única no Brasil, né, que é de ter essa integração, né, entre a Agência de Fomento em Pesquisa, o Instituto de Pesquisa em Câncer, a Secretaria de Saúde, o Estado, as empresas da região, para melhorar a saúde da região, né, para fazer pesquisa que possa ser aplicada para melhorar a saúde. É uma iniciativa muito única no Brasil, né? Você tem integração de dados coletados, de genoma, de dados coletados, né? De dados primários, dados secundários, fornecidos pela secretaria, a secretaria sentar junto com os pesquisadores depois para interpretar esses dados, né? Ter essa oportunidade. Assim, certamente vai ser um exemplo para o Brasil inteiro, sem dúvida. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Agora parece que o tempo esticou, né? A discussão ficou ótima e temos alguns minutos ainda para aproveitarmos. Se alguém tiver alguma colocação a fazer, alguma pergunta, alguma contribuição, sinta-se à vontade. Eu não sei se ficou claro, Carlos, quando eu comentei sobre como
tipo de expressão dos genes, a organização do DNA é herdada, que eu sei que caiu aquela hora, né, caiu a luz. Sim, pode continuar. E eu falei que um dos principais mediadores são provavelmente RNAs, microRNAs, os mesmos lá, quer dizer, o mesmo tipo, né, de microRNA lá do câncer da tireoide que eu mostrei antes. E é impressionante, por exemplo, os espermatozoides, eles recebem pouco antes de saírem, né, no momento ali da fertilização, eles recebem um pacote de RNAs, que é como se fosse uma fotografia metabólica daquele indivíduo, que já vai alterar a expressão dos genes no ovócito recém-fecundado, né. Então isso nos mostra que tem muito mais do que a sequência de bases no DNA, e que temos muita responsabilidade com a maneira como nós vivemos, nós já estamos, né, pais estão afetando seus bebês também, a gente muitas vezes pensa nas mães grávidas, né, e as mães grávidas logo muito antes da gestação, muito antes, né, precisam de um acompanhamento, de uma conscientização, o modo de vida delas vai afetar a saúde, né, do futuro bebê, ainda antes dela gestar, né, pela maneira como ela vive, como ela se alimenta, né, e isso é algo impressionante. Eu lembro especialmente de uma situação num congresso, Carlos, onde estava uma aluna da UNB, no Estádio Nacional de Brasília, apresentando um estudo de caso, uma criança totalmente branquinha, e parecia uma doença genética rara que eu conheço, né, que cursa com resposta imunológica bem deficiente, então a criança bem suscetível a infecções, e a mãe bem morena. E o título era pseudo-albinismo, né, albinismo é aquela situação das crianças são muito brancas, né, as pessoas são muito, muito, muito brancas. E falei: "Por que pseudo?", falei para a aluna, né, e aí ela me explicou que aquela mãe não tinha tido qualquer ingestão de carne durante toda a sua desculpa, gestação, e a criança nasceu com uma deficiência crônica de vitamina B12, o cerebelo dela não tinha desenvolvido. Mas eles descobriram isso depois de fazer o sequenciamento do DNA. Fizeram o sequenciamento, não viram nada, dou até risada, de uma boa anamnese tem que preceder algo assim, né. E aí eles conversaram com a mãe: "Ó, nós não achamos nada no seu DNA, você pode nos contar de novo como foi sua gestação?". E aí saiu essa resposta, e a criança foi tratada com vitamina B12, claro que a malformação não pôde ser revertida, mas ela ficou morena e a resposta imunológica, então de branca ficou morena, e a resposta imunológica dela equilibrou. Impressionante, Carlos, isso mostra de novo, né, Completamente. Impressionante. Impressionante. E sabe? um ponto que nós conversávamos antes, até que ponto a tecnologia de ponta e abrasiva, que muda o conceito, ela deve caminhar junto da orientação para usufruir dela, né? E eu acho que esse é o ponto delicado. Nós já desenvolvemos Com várias certeza. ferramentas, né? Por meio das pesquisas que, logicamente, vocês já tocaram dentro dos grupos de vocês. E eu acho que esse é um momento muito especial e vocês possuem uma oportunidade muito grande aqui, que é de publicizar isso tudo, né? Tornar isso acessível, pelo menos enquanto conceito, e talvez traduzir isso de uma forma mais coloquial para a população que tanto tem anseio por acesso a isso, né? E se nós pensarmos na incidência, ou melhor, prevalência de doenças genéticas, como doenças genéticas raras, erros inatos, entre outras questões, é ínfima perto de outros fatores que corroboram para aparecimento de doenças, né, que não têm a sua origem na predisposição genética, mas no fator ambiental. Então, se a gente conseguir a questão da conscientização aliada com as ferramentas de alto nível, como vocês estão colocando aqui, nós estaremos caminhando aí para um novo ciclo de educação e tratamento. É um novo ciclo que usa Isso de mesmo. tecnologia de ponta, mas de outro mantivemos a orientação e o contato direto com a população por meio de tornar algo tragável para que a população tenha acesso. Imagina, orientação para a vitamina B12, coisa tão simples, né? Que a gente pensa nos grupos. Não é? É verdade. Nos NASF, nós temos equipes atuando com nutricionistas, com educadores físicos,
com farmacêuticos, né, com médicos, biomédicos, entre outros profissionais. Isso é tão simples no sentido conceitual de ser trabalhado e tornar isso traduzido para a linguagem do usuário, que a gente fica até perplexo que é o que ocorra uma situação como esta, né, que poderia interromper um ciclo aí de desenvolvimento, maturação e crescimento desse indivíduo, né? Impressionante. Impressionante, né? Ela, inclusive, mostrou um outro caso também de uma criança que estava praticamente comatosa. E, de novo, o problema era a falta da vitamina B12. Né? Eu digo assim, a qualidade de alimentação, como a pastoral da criança tem razão, né? Eu fico assim, maravilhada com o trabalho feito, né, pela doutora Zilda Arns, né? Ela é uma das minhas heroínas, viu, Carlos? Né? Eu, como geneticista, sou a primeira a dizer, ó, você não é o seu DNA, mas muito mais do que você faz com ele. Uma grande dose de responsabilidade, e aqueles que estamos desenvolvendo estratégias de saúde pública, né, vamos dar as mãos para fazer o melhor possível, né, com a tecnologia que temos hoje à nossa disposição. E a gente acredita, doutora Angélica, com o seu currículo, você elencar alguém como heroína, a gente acredita mesmo. Tá bom, Carlos. Para mim, ela merecia o Nobel da Paz. Ótimo. Gente, estamos encaminhando aqui para momentos finais. Que bom que a gente conseguiu finalizar com a doutora Angélica, que bom que a doutora Tatiana que também conseguiu aproveitar, né, esses espaços para proferir a sua fala, proferir a fala também do Dr. David, que não pôde estar presente aqui com a gente, que pelo menos a gente conseguiu discutir bastante a respeito do tema, e muitas vezes a gente percebe em alguns momentos que as apresentações, elas ficam até mesmo desprivilegiadas dentro do momento de discussão, e aqui a gente conseguiu discutir bastante coisa legal. E eu fiquei bastante curioso, né, sobre muitas coisas, e eu acho que essa curiosidade é o que mais nós temos que aproveitar, ir atrás, buscar informações a respeito de tudo que foi dito aqui, que com certeza tem um impacto extremamente abrasivo e inovador para redimensionarmos aí nosso olhar sobre o fator preventivo e também de tratamento de diferentes doenças, né, com o foco aí no câncer, né, e doenças com predisposição genética ou ambiental, levando a isso. Gente, alguma colocação a mais? Eu estou extremamente satisfeito. Eu acho que todos aqui presentes aproveitaram muito esse momento aqui de ganho de conhecimento e interação. Então, o Cleidson me fez umas perguntas, vou responder aqui rapidinho. O Nenogen é o projeto que trabalha com a população geneticamente isolada menonita, porque populações isoladas não precisam de um tamanho amostral muito grande para identificar variantes de predisposição em marcadores. Então, eu faço parte dessa população, Cleidson, esqueci de te dizer, mas eu sou menonita também, sabe? Então, eu conheço a cultura e isso ajudou muito. Esse projeto tem desde 2016, a gente fez sequenciamento também, e a gente traz muito resultado para a população, sempre que a gente pode, a gente está trazendo resultado de volta para eles. O MED-PGEM, desde 2021, é um projeto da PPSUS, Pesquisa Pro SUS, Fundação Araucária, com apoio do CNPq, né, e que visa a prevenção de síndrome metabólica. E o Genomas Paraná, desde este ano. Então, nós temos pequenos projetos que já foram, pequenos grandes, na verdade, eles não são tão pequenos assim, com muita colaboração do exterior, isso foi possível, colaboradores maravilhosos, principalmente da Alemanha. E ano que vem, vou aproveitar e fazer propaganda, viu? Ano que vem, se der tudo certo, pelo programa de internacionalização da CAPES, vamos ter um simpósio internacional acontecendo em Guarapuava, autoimunidade da pele, mucosa e juntas, né, de novas perspectivas de diagnóstico e terapêutico, com 2 pesquisadores internacionais de altíssimo calibre. Um é da doença celíaca e outra de doenças autoimunes da pele, aqui em Guarapuava. E depois o workshop MED-PGEM também, com eles. Então vai ser algo fenomenal, espero que muito que dê certo. Né? É isso. Que maravilha, que maravilha. Estaremos aqui. E 1º de novembro eu devo estar aí, sabe, Carlos? Vou estar aí, de repente a gente poderia se encontrar aí na Uniguairacá. Eu vou estar em Guarapuava. Tomaremos um café científico aqui, pelo menos. Vamos sim. Coisa boa. Foi um prazer enorme, gente, poder conduzir essa mesa aqui de altíssimo gabarito, né? Com bastante discussão.
e contribuições para a área e futuros eventos, inclusive, em vista. Que coisa boa. Gente, o nosso tempo, agora sim, me parece que já está chegando próximo do final, então vou dando por encerrado e aproveitando também para fazer alguns recados, não são recados paroquiais, viu? São alguns recados finais que me passaram aqui. Teremos então hoje, na data de hoje, as nossas mesas redondas que avançam até às 19 horas, aliás, às 19 horas temos a palestra com o Dr. Hélio, avançam até às 16 horas as nossas mesas redondas, e às 19 horas a palestra com o Dr. Hélio, Angotti do Ministério da Saúde. Dia 20, então as mesas redondas no mesmo cronograma, e às 19 e 20 horas a apresentação oral de trabalhos. E dia 21, às 14 horas, então o primeiro encontro dos egressos, 16 horas, e palestra com um membro da CAPES, Dr. Eduardo Winter, às 18 horas, a palestra às 18 horas com Henrique Vasques, de Portugal. Então, dia 21, às 16 horas, palestra com Eduardo Winter, e às 18, palestra com Henrique Vasques. Só vou confirmar, na verdade, aqui, esse horário das 18 horas. Me parece que a palestra do Dr. Eduardo Winter está aqui com 16 horas, a corrigir se for algo diferente. Mas do Dr. Henrique Vasques, às 18 horas, e também temos um site com toda a programação disponível, né, para todos os congressistas, também estarão recebendo esse cronograma pela sua inscrição, acesso a esse cronograma e no site do evento. Gente, sem mais delongas, eu vou finalizar aqui então esta mesa redonda, dando um tchau a todos, um muito obrigado, um até logo e um prazer ter esse contato com todos vocês. Fiquem bem, com saúde. Até mais.